Eles não vão te contar isso na sua consulta médica habitual, mas vamos ser sinceros: se você parou de se masturbar na terceira idade, é possível que seu corpo já esteja se deteriorando e provavelmente você nem sabe disso. Não, isso não é um tema tabu, nem uma bobagem sem fundamento. É uma verdade real, clínica e fisiológica. E as consequências de ignorar essa verdade podem ser devastadoras, não só para a sua saúde sexual, mas também para seu cérebro, seu coração, seu sono, seu sistema imunológico e até sua autoestima. Meu nome é Doutora Roberta Andrade, sou especialista em saúde e bem-estar, com vasta experiência trabalhando com pacientes da terceira idade em todo o Brasil. Dediquei minha carreira ao estudo das mudanças corporais conforme envelhecemos, especialmente no que diz respeito à intimidade, aos hormônios e à vitalidade a longo prazo. E uma das maiores ameaças silenciosas que já vi é esta: adultos mais velhos abandonam sua saúde sexual e, com ela, um aspecto fundamental para seu bem-estar geral. Isso é o que pode te surpreender: a masturbação não é apenas um impulso remanescente da sua juventude. Na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas que seu corpo ainda conserva para regular seus hormônios, fortalecer seu cérebro, proteger sua próstata e até combater a depressão. E se você parou de se masturbar ou nunca começou, o preço que está pagando pode ser muito maior do que imagina. Nos próximos minutos, vou te explicar exatamente o que acontece no seu corpo quando você deixa de se masturbar na terceira idade. E o que vou compartilhar pode mudar completamente sua perspectiva sobre sua saúde e sobre você mesmo a partir de agora. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Consequência 1. Diminuição da saúde prostática e da função urinária. Agora vamos começar com a primeira consequência, e talvez a mais ignorada, de não se masturbar na terceira idade: o efeito silencioso que isso tem na saúde da próstata e nas vias urinárias. Quando comecei a trabalhar com saúde da terceira idade, não esperava que tantos pacientes se abrissem sobre algo tão privado, mas tão crucial para a saúde deles: o desaparecimento silencioso dos hábitos sexuais na maturidade. Lembro de um senhor claramente sentado à minha frente que disse: "Doutora, pensei que já não precisava dessa parte da minha vida." Ele tinha pouco mais de 70 anos, estava em forma e alerta, mas acordava 4 ou 5 vezes por noite só para ir ao banheiro e não entendia o porquê. O que ele não sabia, e que a maioria dos homens desconhece, é que a ejaculação regular, mesmo por masturbação, desempenha um papel crucial no funcionamento correto da próstata. A próstata não é uma simples glândula passiva do corpo. É um órgão vivo e dinâmico. Produz líquido, expande e contrai. E como qualquer sistema, sofre se for negligenciado. Sem estimulação e liberação regulares, o líquido prostático pode estagnar. Esse estancamento cria o ambiente perfeito para inflamação, inchaço e, com o tempo, pressão que altera tudo, desde a micção até o desempenho sexual. Você pode sentir isso como bexiga mais pesada, fluxo urinário mais fraco ou uma sensação desconfortável de plenitude que não desaparece. Não são só incômodos, são sinais precoces. E aqui vem o perigoso: a congestão prostática crônica pode piorar silenciosamente e evoluir para condições mais graves, como a hiperplasia prostática benigna, HPB, que afeta quase 50% dos homens acima dos 60 anos. Se não for controlada, pode causar retenção urinária, infecções na bexiga e até necessidade de cateterismo. Esse mesmo senhor que mencionei acabou precisando de cirurgia para aliviar a pressão, algo que, se tratado antes com hábitos simples e constantes, poderia ter sido evitado. A ejaculação regular ajuda a limpar a próstata, eliminar líquido acumulado e reduzir o risco de estagnação. Estudos mostram que homens que ejaculam 21 vezes ou mais por mês têm probabilidade significativamente menor de desenvolver câncer de próstata do que aqueles que não o fazem. E deixe-me ser muito clara: não estamos falando de voltar à juventude, nem de comportamento obsessivo. Não é fantasia, é função.
É usar sua biologia para proteger seu corpo da forma mais simples e natural possível. Ao deixar de se masturbar na terceira idade, você não está apenas ignorando o prazer, está se arriscando a sofrer dor, inflamação e perda gradual do controle sobre uma das funções humanas mais básicas, a micção. Tive pacientes que temiam sair de casa porque não confiavam na bexiga. Vi homens fortes e orgulhosos reduzidos a noites de insônia e ansiedade noturna por uma condição que poderia ter sido controlada ou prevenida com algo tão simples quanto a autoestimulação regular. E sim, isso também tem um custo mental. Perder o controle do corpo assim, ter que planejar paradas para ir ao banheiro, temer longas viagens de carro, acordar a cada 2 horas à noite, tudo isso mina seu senso de independência. Não é só sobre sua próstata, é sobre sua liberdade. Consequência 2. Névoa cognitiva e diminuição da clareza mental. Mas aqui é onde fica ainda mais surpreendente, porque o que começa na próstata não fica ali. A próxima consequência afeta não só o corpo, mas também o cérebro. E uma vez que começa, pode alterar a forma como você pensa, sente e lembra, às vezes de maneiras difíceis de reverter. Vamos falar sobre o que acontece com sua clareza mental e cognição quando a autoestimulação desaparece da sua rotina. Recentemente, um paciente de uns 65 anos veio me ver. Ele não reclamava da próstata, nem da energia. Só disse algo que me impactou: doutora, não me sinto eu mesmo. Entro numa sala e esqueço por que estou ali. Perco o fio da meada no meio da frase. Antes eu era muito perspicaz. Será que é só a idade? Essa é uma pergunta que ouço mais do que você imagina. E sim, o envelhecimento traz mudanças cognitivas naturais. Mas o que a maioria das pessoas, até mesmo adultos com alto nível educacional e preocupados com a saúde, não sabe é que a atividade sexual, incluindo a masturbação, tem um papel fundamental na proteção da função cerebral. Isso é o que acontece quando você se entrega ao prazer pessoal. Seu cérebro libera um coquetel de neuroquímicos, dopamina, serotonina, oxitocina, todos relacionados diretamente à memória, concentração e regulação emocional. Esses químicos não só fazem você se sentir bem no momento, mas também ajudam a construir e proteger conexões neuronais, estimulam o fluxo sanguíneo ao cérebro e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, que em altas quantidades danifica neurônios. Agora, ao deixar de se masturbar, especialmente por longos períodos, essas descargas químicas naturais que protegem o cérebro se tornam menos frequentes. Com o tempo, isso pode enfraquecer sua capacidade mental. Você pode achar mais difícil se concentrar, processar informações ou até se sentir motivado. Não acontece do dia para a noite, instala-se devagar. Primeiro você esquece nomes, depois esquece que dia é, e então começa a duvidar completamente da sua mente. E nessa dúvida, algo pior pode enraizar-se: o medo. Vi pacientes caírem em espiral de ansiedade e depressão só porque achavam que estavam perdendo a memória, quando na verdade seu cérebro carecia de estimulação e equilíbrio químico. Nos homens, há ainda uma mudança hormonal adicional. A testosterona, hormônio ligado à memória, decisão e vitalidade, pode diminuir mais rápido quando a atividade sexual reduz quase a zero. A testosterona não só afeta o desejo, afeta a autoestima, força e clareza mental. E sim, a ejaculação frequente e saudável pode ajudar a regular e preservar os níveis de testosterona. À medida que envelhecemos, alguns estudos começam a vincular a redução da atividade sexual em adultos mais velhos aos primeiros sinais de declínio cognitivo, até demência. Não digo que deixar de se masturbar causa Alzheimer, mas digo isto: quando o cérebro é privado de estimulação, liberação emocional e apoio hormonal, torna-se mais vulnerável, perde ritmo e resiliência. Para muitas pessoas, a névoa fica tão densa que muda sua forma de viver, interagir, pensar e se ver. Um homem me contou que parou de ir ao clube de xadrez porque não conseguia se concentrar na partida. Outro professor aposentado disse que se sentia vazio todas as manhãs. Não eram problemas de memória que precisassem de medicação, mas sintomas de uma vida desconectada da intimidade física, até consigo mesmo. E aqui está a parte que me entristece: tudo isso é evitável. Você não precisa de remédios nem terapias caras.
Às vezes começa por reconectar-se com seu corpo, dando a ele a atenção que ele anseia silenciosamente. Porque ao estimular o corpo, o cérebro desperta. Consequência 3. Depressão e entorpecimento emocional acentuados. Mas essa perda de agudeza mental é só parte da equação. O que acontece depois, quando o equilíbrio emocional começa a se deteriorar e seu humor decai sem aviso, pode ser ainda mais sutil, mais prejudicial e muito mais difícil de lidar. Vamos explorar como renunciar à intimidade pode convidar silenciosamente a depressão para sua vida diária. Tive um paciente de uns 72 anos, viúvo, aposentado e relativamente saudável, que veio me ver não por uma doença física, mas por algo que não conseguia explicar. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Já não sinto nada, nem tristeza, nem alegria, só vazio." Fez uma pausa e acrescentou: "É normal para alguém da minha idade?" Essa pergunta ainda ecoa na minha mente, porque ouço variações dela o tempo todo. O que muita gente assume como parte do envelhecimento, tédio, desconexão, o lento desaparecimento das emoções, muitas vezes tem uma causa mais profunda e fisiológica da qual ninguém gosta de falar: a perda da estimulação sexual, especialmente do prazer próprio. Aqui está a verdade. Quando você para de se conectar com seu próprio corpo de forma íntima e física, seu panorama emocional começa a mudar, silenciosa, mas profundamente. A masturbação não é só um ato físico, mas também uma liberação emocional. É o sistema inato do seu corpo para aliviar o estresse. Durante o clímax, o cérebro libera substâncias químicas potentes, como oxitocina e endorfinas, estabilizadores naturais do humor que combatem ansiedade, tensão e desânimo. Quando você elimina essa liberação da sua vida, especialmente no momento em que o estresse, a solidão ou o luto já estão presentes, você corre o risco de ficar emocionalmente insensível. E esse entorpecimento pode levar a algo mais perigoso: a depressão. Vi como ela se desenvolve lentamente. Alguém para de se masturbar após perder o parceiro ou porque acha que não é mais adequado para a idade. Semanas viram meses, ficam mais silenciosos, retraídos, perdem interesse em hobbies e até na conversa. Dormem mais ou menos, o apetite muda, a vida fica cinza. E a cruel ironia: a maioria não percebe essa conexão. Se culpam pela idade ou pensam que é mesmo assim. Mas na verdade, o que lhes falta é o simples, porém essencial, ato de se conectar com o próprio corpo, não só por prazer, mas por sobrevivência emocional. A depressão em idosos é frequentemente subdiagnosticada porque nem sempre se manifesta como tristeza. Às vezes aparece como fadiga, irritabilidade, desapego ou falta de motivação, ausência de desejo. Embora medicação e terapia sejam importantes, não consigo imaginar quantos pacientes já ajudei simplesmente incentivando-os a recuperar a intimidade física. Um senhor me disse que se sentia vivo novamente depois de começar a se tocar regularmente pela primeira vez em anos. Disse que não só melhorou o humor, como lembrou que ainda era um ser humano, não só um corpo prestes a se apagar. Esse pequeno ato devolveu a ele uma parte de si mesmo que achava perdida para sempre. E isso é o que quero que você entenda: masturbação na terceira idade não é fantasia, luxúria, nem vergonha. É manter seu sistema emocional saudável. É dar ao corpo uma razão para sentir, liberar, lembrar o que significa estar presente. Porque quando você perde essa conexão, não só corre risco de tristeza, corre risco de isolamento, atrofia emocional e, em alguns casos, de perder a vontade de viver. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida sexual plena e saudável. Consequência 4: má qualidade do sono. Mas as consequências emocionais não são as únicas. À medida que as noites se tornam mais longas e o sono mais irregular, surge um outro custo oculto, um que pode afetar a memória, o sistema imunológico e o risco de doenças graves. Vamos falar agora sobre como a falta de prazer sexual pode estar roubando o sono profundo e reparador que seu corpo precisa desesperadamente. Lembro de um senhor de uns 68 anos que veio me ver após meses dormindo mal, parecia exausto, pálido, frustrado. "Doutora", disse ele, "pego no sono,
mas acordo às 2 da manhã como se tivesse levado um tiro. Fico ali deitado, olhando para o teto, esperando amanhecer. Quando perguntei com delicadeza sobre sua vida íntima, ele desviou o olhar e murmurou: essa parte de mim acabou. Mas essa parte dele, que ele achava perdida, era possivelmente a chave para o que seu corpo ansiava, um sono reparador e ininterrupto. Dormir não é só fechar os olhos e ficar quieto. É um processo hormonal complexo. E um dos gatilhos naturais mais eficazes para um sono profundo é algo que a maioria das pessoas esquece após certa idade: o orgasmo. Durante o clímax, o corpo libera oxitocina, prolactina e endorfinas, uma combinação química perfeita criada pela natureza para que o sistema nervoso mude do estresse para o descanso. Ao mesmo tempo, o cortisol, hormônio responsável pela ansiedade e vigília, cai drasticamente. A respiração desacelera, o ritmo cardíaco se estabiliza, os músculos relaxam, você entra no estado ideal para um sono profundo. Agora, imagine eliminar esse processo da sua vida completamente, não só uma vez, mas durante semanas, meses ou anos. É isso que acontece quando adultos mais velhos param de se masturbar. O corpo perde uma ferramenta natural da qual antes dependia. E o que preenche esse vazio? Frequentemente, a inquietação, frustração virando na cama. Alguns recorrem a remédios para dormir, outros simplesmente aceitam o cansaço como normal. Mas as consequências de dormir mal vão muito além do cansaço simples. A privação crônica do sono enfraquece o sistema imunológico, acelera o declínio cognitivo, aumenta o risco de doenças cardíacas e a vulnerabilidade à ansiedade e depressão em idosos. Também contribui para quedas, problemas de memória e perda de independência. Vi pacientes que antes levavam vidas ativas e comprometidas retraírem-se lentamente, não por doença grave, mas simplesmente por estarem exaustos demais para funcionar. E aí é que fica realmente alarmante: muitos não sabiam o que lhes faltava para dormir. Não é remédio, nem suplemento, é a válvula de escape do próprio corpo. A masturbação pode parecer um ato pequeno, até trivial, mas para alguns pode ser a diferença entre 4 horas de sono fragmentado e 7 horas de descanso profundo e reparador. Um paciente me disse que, depois de reconectar com essa parte de si, dorme como há 30 anos. Não percebia o quanto precisava dessa liberação. Pensei que estava simplesmente ficando velho. Esse é o problema: muita gente confunde negligência biológica com envelhecimento e sofre em silêncio por isso. Se você fica acordado à noite com a mente acelerada, músculos tensos e as horas passando lentamente, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que seu corpo se sentiu completamente relaxado, completamente liberado? Às vezes a resposta não é um remédio novo, nem um aplicativo de respiração. Às vezes é redescobrir um velho ritmo que seu corpo ainda lembra, se você permitir. Consequência 5: assoalho pélvico e circulação sanguínea enfraquecidos. Mas embora a falta de sono possa corroer silenciosamente sua energia e clareza mental, a próxima consequência é ainda mais física. Se manifesta em seus músculos enfraquecidos, equilíbrio alterado e bexiga que começa a te trair. Vamos falar sobre o que realmente acontece ao assoalho pélvico e à circulação quando a intimidade desaparece. Há alguns anos, atendia um bombeiro aposentado de uns 68 anos, homem orgulhoso e fisicamente forte durante a maior parte da vida. Ele veio queixando-se de pequenas perdas urinárias e dificuldade para ficar em pé por longos períodos, sem dores na região lombar ou quadris. É estranho, disse. Sinto que a base do meu corpo está enfraquecendo pouco a pouco. O que ele descrevia não era só envelhecimento, mas o enfraquecimento lento e silencioso do assoalho pélvico. E ele não estava sozinho. O assoalho pélvico é um grupo de músculos na base do tronco, os mesmos que sustentam a bexiga, intestinos e órgãos sexuais. A maioria das pessoas não pensa nesses músculos até que algo dá errado. Podem ocorrer perdas urinárias, constipação, disfunção erétil ou desconforto ao ficar em pé ou andar. Mas aqui está a parte que frequentemente é ignorada: a estimulação sexual regular, incluindo masturbação, tem um papel fundamental para manter esses músculos ativos e comprometidos. Veja, durante a excitação e o orgasmo, o assoalho pélvico se contrai ritmicamente. Essa contração é um exercício, não por vaidade, mas por funcionalidade.
Melhora o fluxo sanguíneo na parte inferior do corpo, fortalece o sistema de suporte interno e mantém a comunicação eficaz entre nervos e músculos. Não é sobre desempenho, é sobre preservação. Quando você para de se masturbar regularmente, esses músculos não só ficam quietos, como começam a atrofiar. O fluxo sanguíneo diminui, o tecido perde elasticidade, a resposta nervosa cai. Com o tempo, você pode ter sintomas inesperados, necessidade frequente de urinar, gotejamento leve após urinar, dificuldade para segurar gases ou até dor ao se mover. Nos homens, isso pode significar queda drástica da função sexual. Nas mulheres, pode causar secura, tensão e desconforto que impedem qualquer intimidade. Vi idosos antes independentes começarem a evitar saídas sociais simplesmente por não confiarem na bexiga. Vi outros se envergonharem por perdas urinárias repentinas ao tossir ou espirrar, sem saber que tudo isso é por algo negligenciado há anos, circulação e atividade muscular na região pélvica. E aqui algo que devo dizer com clareza: ignorar essa área não é só inconveniente, pode causar quedas, incontinência e perda de dignidade que ninguém merece. Você pode começar a depender de absorventes, roupas íntimas especiais ou planejar a proximidade do banheiro. Tudo porque a base do seu corpo não recebe a estimulação e apoio que precisa. E quanto mais dura essa situação, mais difícil de reverter. O que me parte o coração é quantas pessoas sofrem em silêncio, não falam disso, sentem vergonha, ficam confusas ou assumem que é parte do envelhecimento. Mas não posso enfatizar isso o suficiente, seu corpo ainda quer funcionar, mesmo aos 70, 80 ou mais. E uma das formas mais efetivas e naturais de apoiá-lo, sem remédios nem aparelhos, é por meio da estimulação íntima segura e regular. Ao recuperar essa conexão, você não só ativa o prazer, você recupera forças, manda sangue onde mais precisa, desperta nervos, mantém tecidos vivos e lembra a parte inferior do corpo que ainda importa. Consequência 6. Sistema imunológico enfraquecido. Mas por mais física que seja essa consequência, a próxima é ainda mais profunda. Afeta seu sistema imunológico, suas defesas celulares e a capacidade do seu corpo de se proteger de doenças. Porque o que acontece na sua corrente sanguínea após o orgasmo pode ser uma das maiores e mais esquecidas vantagens para a saúde. Vamos falar sobre como a inatividade sexual pode estar enfraquecendo silenciosamente seu sistema imunológico. Há alguns invernos, um paciente habitual, homem de uns 69 anos, sempre saudável, chegou com aspecto exausto. Tinha adoecido 3 vezes naquela temporada com resfriados persistentes e infecções leves. Disse que antes se recuperava em 1 ou 2 dias, mas agora qualquer pequeno problema o deixava inconsciente por semanas. Descartados os problemas habituais, dieta, sono, medicação, perguntei delicadamente sobre outro aspecto da vida dele. Você tem tido alguma atividade sexual, mesmo que sozinho? Ele sorriu sem graça e balançou a cabeça negativamente. Não há muito. Essa parte de mim está simplesmente aposentada. O que ele não entendia, e que a maioria das pessoas não sabe, é que a atividade sexual, incluindo masturbação, tem impacto direto no sistema imunológico. Não é metáfora, é biologia. Durante a excitação sexual e especialmente no orgasmo, o corpo produz uma onda de substâncias bioquímicas, não só dopamina e oxitocina que fazem você se sentir bem, mas também agentes que fortalecem o sistema imunológico. A imunoglobulina A, por exemplo, aumenta significativamente. É um anticorpo-chave que ajuda a defender o corpo contra vírus, bactérias e infecções, especialmente nos sistemas respiratório e digestivo. Também são liberadas endorfinas que reduzem a inflamação e favorecem a cura. Agora imagine viver sem esse impulso, não só uma semana, mas meses ou até anos. Seu corpo começa a perder uma de suas defesas mais fáceis e naturais numa época em que seu sistema imunológico já está desacelerando. Eliminar esse mecanismo é como tirar as pilhas do seu detector de fumaça. Você pode não notar no começo, mas quando surgir um problema, seu corpo não responderá como antes. Já vi isso em tempo real. Pacientes que fecharam sua vida íntima adoecem com mais frequência, se recuperam mais lentamente ou têm crises de inflamação crônica. E mesmo que não percebam, o corpo está enviando um sinal claro: algo está faltando.
E não é só sobre combater a gripe. O sistema imunológico está ligado à prevenção de doenças a longo prazo, vigilância do câncer, proteção cardiovascular e até cicatrização de feridas. A atividade sexual regular ajuda a manter o equilíbrio hormonal, reduzir hormônios do estresse como o cortisol e melhorar a circulação, tudo crucial para o sistema imunológico. Quando isso desaparece, começa o efeito dominó. O estresse aumenta, o sono piora, a inflamação cresce, o corpo fica mais lento e fraco. Uma senhora de uns 68 anos, após perder o marido, me contou que não se tocava há quase 5 anos. Quando conversamos sinceramente sobre a conexão entre atividade sexual e imunidade, decidiu tentar se reconectar com essa parte de si, não por desejo, mas por bem-estar. Meses depois, voltou com olhos mais brilhantes e mais energia. Não sei explicar, disse, mas me sinto mais viva, como se meu corpo voltasse a trabalhar comigo, não contra mim. Isso não é magia. É o que acontece quando o corpo recebe os sinais que precisa, sinais de que ainda estamos aqui, que ainda queremos prosperar. É fácil ignorar, evitar ou se envergonhar, mas seu sistema imunológico não liga para a vergonha, só responde à ação. E a estimulação sexual, mesmo sozinha, é uma ação poderosa que manda uma mensagem de vida e força a cada célula do corpo. Consequência 7. Perda do senso de identidade e autoestima. Mas embora a imunidade baixa possa expor o corpo a doenças, a consequência final de negligenciar a intimidade pessoal pode minar ainda mais profundamente o sentido de identidade. Porque quando você para de tocar seu corpo, pouco a pouco pode parar de reconhecer quem você é. Vamos explorar como o descuido consigo mesmo pode corroer silenciosamente sua autoestima e o que você pode fazer para recuperá-la. Nunca vou esquecer uma conversa discreta que tive com um paciente de quase 72 anos. Ele era diretor de escola aposentado, antes seguro de si, perspicaz, tipo de homem que dominava uma sala. Mas quando veio para um check-up de rotina, algo em sua postura havia mudado, ombros levemente curvados, olhos um pouco apagados. Enquanto conversávamos, suspirou e disse: "Já não sinto que vivo neste corpo. Sinto que apenas o hábito." Essa frase ficou gravada porque o que ele descreveu não é raro. Ouço isso de homens e mulheres com palavras diferentes, mas com a mesma verdade subjacente: em algum momento eles deixaram de se sentir confortáveis consigo mesmos. E com frequência demais, isso começa em silêncio, renunciando à intimidade, desvalorizando-a como algo desnecessário, tarde demais na vida ou superado. Mas isso é o que realmente acontece quando você para de se tocar, quando para de prestar atenção ao corpo de maneira tão profundamente pessoal, começa a desconectar-se dele, pouco a pouco, silenciosamente e às vezes para sempre. O toque próprio não é só prazer, é presença. Quando você estimula seu corpo, mesmo suavemente, mesmo sem outro objetivo que sentir, lembra seu sistema nervoso que você ainda está aqui, que você importa, que seu corpo ainda é parte da sua identidade, não só um recipiente que você espera deixar para trás. Sem isso, algo muda. Cria-se uma espécie de distância emocional e psicológica. É mais fácil ignorar pequenas dores, mais fácil parar de se olhar no espelho, mais fácil acreditar que essa fase da vida não vale a pena. E essa é a perda mais perigosa de todas, a perda do seu próprio senso de valor. Vi que essa desconexão leva a um entorpecimento emocional profundo, vergonha por envelhecer, afastamento do afeto físico, até perda de motivação para autocuidado básico. Pessoas param de se exercitar, comer bem e se vestir com intenção. Para que me importar, pensam, se esse corpo já não é meu? Uma senhora me disse que não se tocava desde a menopausa. Simplesmente parei de me sentir mulher, disse. E quanto menos se tocava, mais essa palavra desaparecia. Foi um golpe duro, porque é isso que acontece com muitos idosos que param de conectar-se com seu eu físico. Eles não só perdem o prazer, perdem identidade, visibilidade, sentimento de vitalidade. E aqui está o que preciso que você ouça: não precisa ser assim. Reclamar seu corpo pelo toque próprio não é ser sexual como aos 20. É honrar a vida que ainda está presente em você. É dizer: eu ainda estou aqui, ainda sinto, ainda mereço ser visto, até por mim mesmo.
Quando você reconecta com seu corpo, mesmo na privacidade da sua casa, começa a reverter esse desaparecimento silencioso. Lembra-se de que envelhecer não significa desaparecer, que seu valor não acabou com a juventude. Você volta para casa, para você mesmo. E esse talvez seja o ato mais curativo de todos. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. E agora, ao chegar ao fim desta jornada, vamos relacionar tudo. Porque embora cada uma dessas 7 consequências seja grave por si só, juntas revelam uma história muito maior e urgente. Nesta mensagem final, quero mostrar exatamente o que está em jogo e, o mais importante, como você pode retomar o controle a partir de hoje. Ao lembrar os anos que dediquei ao cuidado de pacientes da terceira idade, o que mais me impacta não são só os desafios médicos, mas as perdas silenciosas e invisíveis que eles carregam. Perdas que não aparecem nos exames, nem nas avaliações. Um homem que antes se sentia seguro, agora evita espelhos. Uma mulher que antes irradiava alegria e tranquilidade não sente nada no corpo há anos. E a maioria foi informada que assim é o envelhecimento. Mas eu não acredito nisso, nem por um segundo. E se você chegou até aqui comigo, acredito que você também não. Porque essa é a verdade. No momento em que você para de se importar com sua sexualidade, no momento em que abandona essa parte do seu corpo e identidade, começa uma cadeia de consequências silenciosas. Falamos delas uma por uma. Como a saúde prostática e urinária pode se deteriorar quando a liberação regular é eliminada. Como o cérebro fica confuso e menos aguçado quando falta estimulação. Como a ausência de intimidade física pode provocar depressão, sono ruim, enfraquecer a circulação e até comprometer o sistema imunológico. E talvez o mais doloroso de tudo, como renunciar àquela conexão privada e pessoal com seu próprio corpo pode corroer silenciosamente sua autoestima até você se sentir um estranho para si mesmo. Não são coisas pequenas. Não são só parte do envelhecimento. São sinais de alerta de que seu corpo, sua mente e seu espírito clamam por sua atenção. Conheci pacientes que se sentiam destruídos, desconectados, insensíveis, e vi a transformação em seus olhos quando começaram a recuperar essa parte da vida. Não precisa de ninguém mais. Não exige juventude nem saúde perfeita. Só precisa de permissão, sua permissão, para se ver digno de intimidade, mesmo agora, especialmente agora. Sei que esse é um tema que muita gente evita. Alguns têm vergonha, outros nunca foram ensinados que cuidar da saúde sexual após certa idade é ok. Mas quero que ouçam isso de uma profissional que percorreu esse caminho com milhares de homens e mulheres. Não só é ok, é essencial. Masturbação na terceira idade não é sobre prazer apenas, é sobre circulação, clareza, equilíbrio hormonal, enraizamento emocional, defesa imunológica e identidade. Não é luxo, é cuidado. Uma declaração de que você ainda está vivo neste corpo e é responsável pelo seu bem-estar. Um paciente me disse uma vez: não percebi o quanto sentia falta de me sentir eu mesmo até finalmente reconectar com essa parte de mim. É disso que se trata, não só sobreviver aos anos, mas habitá-los com presença, dignidade e alegria. Então, se você esqueceu essa parte de si, enterrou ou julgou, convido você a reconsiderar, reconectar, para lembrar que seu corpo ainda escuta, ainda é capaz, ainda merece. Comece devagar, com curiosidade, com gentileza. Mas mais importante, comece. Porque ao escolher cuidar dessa parte de si novamente, você não só protege sua saúde, mas também recupera sua vida. Se essa mensagem ressoou em você, não guarde para si. Dê like neste vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir e deixe um comentário para me contar sua opinião. Seja concordando, discordando ou com dúvidas, sua voz importa e sua história pode ajudar alguém a se sentir reconhecido. Eu sou a doutora Roberta Andrade, e estou aqui para ajudar você a viver com saúde, vitalidade e dignidade em todas as fases da vida. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.